Bem-vinda e bem-vindo ao primeiro episódio de 2026 do podcast Cor de Rosa Choque, um espaço voltado para o empoderamento das mulheres. E essa primeira edição do ano, a gente começa já assim com chave de ouro, com essa mulher poderosa que acaba de ser eleita e empossada presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. Seja bem-vinda, Fátima Silva. Obrigada, Gisele. Olha, eu estou uma alegria de saber que eu estou estreando, a série de 26, né? E eu quero dizer que eu já estava enciumada, porque eu já vi alguns podcasts, vi algumas pessoas, né, como vi o Fábio Tradi, vi outras mulheres que passaram por aqui, e eu falava assim, puxa vida, a Gisele não vai me convidar, mas até que enfim chegou o dia, né? E eu até escolhi uma roupa de propósito, né, da cor com o nome desse podcast e tal, que eu acompanho, né, que vejo e tal. E alegria de ser convidada por você e por estar iniciando esse ano de 26. Obrigada. Eu conheço a Fátima há muitos anos, tive a oportunidade de ser advogada da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, quando ela foi eleita presidenta. Entrei antes dela, né? Quando eu entrei ainda era o Bife, acho que depois a professora Elza, aí acho que foi você, depois o François, então tem uma caminhada, né, como advogada, fui durante 16 anos advogada de sindicatos de trabalhadores e também da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e atualmente estou mais na área ambiental, mas assim, é uma honra, Fátima, te receber no nosso podcast e uma alegria imensa testemunhar a trajetória que você conquistou, né, de Coronel Sapucaia diretamente para o mundo, conquistando os oceanos, conquistando diferentes espaços. E eu queria que você começasse a edição de hoje explicando para o nosso público o que é a CNTE, qual a importância da CNTE, porque muitas vezes as pessoas não sabem, então eu gostaria que você falasse um pouquinho. Então, Gisele, a CNTE é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Faz parte da forma de organização e de representação dos trabalhadores brasileiros. No caso, nós representamos os trabalhadores da educação. O sistema confederativo, então a gente representa os sindicatos da educação de todo o Brasil. No caso aqui de Mato Grosso do Sul, a FETEMES e os seus sindicatos são filiados à CNTE. E assim nós temos a representação do Brasil todo. Nós temos um universo de 1.185.000 trabalhadores da educação filiados à CNTE, que é a somatória dos seus sindicatos, são professores e professoras, né, e também os funcionários de escola. E a CNTE é quem faz a representação nacional do seu conjunto nos organismos, por exemplo, multilateral. Quando é para falar na Unesco, na OIT, na ONU, que é para representar os trabalhadores da educação do Brasil, quem senta na mesa, quem senta nesses espaços é a CNTE. Como também juridicamente, você que é advogada sabe disso, né? Que tem ações que a FETEMES entra quando é do âmbito estadual, quando é do âmbito municipal com seus sindicatos, e para representar no STF, que é a Suprema Corte Brasileira, quando tem uma ação do seu conjunto, quem representa juridicamente é a CNTE. Por exemplo, o caso do piso salarial dos professores, né? As ações que tiveram todas contestando na justiça, quem entra e quem tal faz a defesa e tal juridicamente é a CNTE. Mas é a CNTE também que senta com o governo federal, né, com o Ministério da Educação, que faz as negociações e representa também no Congresso Nacional do Parlamento Brasileiro. Então, ela é uma Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, que fala sobre as questões trabalhistas, que representa, mas também as questões educacionais, tudo que for de representação nacional. Então, a nossa parte é defender os trabalhadores da educação, mas, acima disso, a educação pública. Qual que é a principal defesa da CNTE? A educação pública brasileira, né? E também nós estamos num conglomerado. Nós reunimos assim no Brasil, mas também estamos na América Latina e mundialmente como forma de organização e de representação. Ah, que interessante. Então você está comandando um contingente de mais de 1 milhão de filiados no Brasil inteiro. Sim, olha, no caso, nossos filiados, pessoas que contribuem tudo, né, com os nossos sindicatos,
Mas o sistema sindical brasileiro de representação, a gente representa todos aqueles mesmo que não são filiados. E no Brasil nós somos 3 milhões, né, de trabalhadores na educação. Interessante, gente. Olha o poder dessa mulher, hein? Comandando mais de 3 milhões de pessoas. Rede pública, né, só rede pública, são os municípios e o Estado. Nós temos 1.185.000 filiados, de uma base de representação de 3 milhões. Por exemplo, o piso salarial do Grupo Magistério, ele é válido para o conjunto de todos os trabalhadores da educação, independente de ser filiados ou não filiados, né? E o piso, por exemplo, nós estamos agora fazendo toda uma luta que é para os funcionários de escola, né? Eu espero que um dia no Brasil seja, doutora Gisele, que você que trabalhou tanto tempo também no movimento sindical e na FETEMES, eu espero que no Brasil seja igual na Europa, que um dia todas as conquistas que vêm através da negociação de um sindicato e de uma confederação só sirva para os filiados. Nós já estamos tendo umas quantas sentenças, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul, em que só os sindicalizados, quando ganham ação, só os sindicalizados têm direito. Assim tem que ser, né? Porque é aquele que contribui, aquele que participa e tudo, né? Já temos uma certa jurisprudência criada nesse sentido. Ah, que interessante, Fátima. Você está comentando, né, que perante o governo federal, a CNTE senta para negociar, né? A CNTE senta para falar em nome dos trabalhadores em educação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que você não começou agora na CNTE, agora você se elegeu presidenta, mas você ocupou outros cargos lá dentro. A diferença entre você negociar nos períodos do governo Lula e Dilma, depois Bolsonaro e agora Lula novamente. Como que você avalia essa relação, né, dos trabalhadores em educação dentro dessas diferentes linhas de pensamento ideológico, né, que comandaram aí nosso país? A CNTE de hoje, né, Gisele, ela é desde 1937. Ela começou primeiro só com os professores primários, depois ela passou para os professores do segundo grau, né, daqueles de missão e tal, de forma que até ela chegar nos anos 2026, desde 37. Inclusive, né, tem situações e tudo desde a época da Era Vargas, né, já dessa organização que sentava para querer piso dos professores, né? Então, e passou por diversas fases, e sempre teve uma atuação política muito forte junto com seus sindicatos, né, na luta contra a ditadura no Brasil, né? Depois no impeachment do Collor, na luta pelas diretas. A CNTE sempre teve uma posição política muito forte na defesa e na soberania do Brasil, né? E nesse processo de reabertura democrática, né, a CNTE, junto com a CUT, porque ela também se filia à CUT, passa pelo processo todo de transformação do Brasil, ela teve uma atuação muito forte no processo constituinte. E com parlamentares e parlamentárias sempre defendendo a educação pública dentro do parlamento. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui em Brasília foi em 1988, chamado pela CPP na época, que era o processo constituinte, né, a gente defendendo, né, a nova Constituição brasileira. Então tive relacionamento com os governos de diversas formas, né. Evidente que quando tem uma ditadura, não tem espaço para nenhuma representação da sociedade, né, para um processo de negociação, né. Mas começa com a reabertura com o governo Fernando Henrique Cardoso, com o governo Collor, de tudo que passou, de momentos de sentar na mesa, com divergência e tudo, né. E o período pior que a gente teve foi o período do governo Bolsonaro e do golpe do governo Temer. No governo Temer, a gente tem a reforma administrativa que praticamente liquidou os sindicatos da iniciativa privada, e os que estão sobrevivendo com muita luta, muita garra, e também o do funcionalismo público. Depois do governo Temer, a gente tem o período do governo Bolsonaro, que essa foi uma tragédia para o povo brasileiro, né? Porque somado nesse meio, a gente teve a pandemia, né, com 700 mil mortes. Eu não digo que não teria morrido pessoas em função da pandemia, mas certamente se tivesse um governo não negacionista, não seriam 700 mil vidas e as consequências disso, né? Nesse período de 4 anos do governo Bolsonaro, em nenhum momento ele recebeu nenhuma organização sindical. Por exemplo, para nós no MEC, tinha lá a ordem que não era para entrar a CNTE, que não era para entrar nenhum sindicato. Então, nós não passamos na frente do governo no MEC, na questão do governo Bolsonaro. E a perseguição que a gente teve enquanto educador, né?
Nós, enquanto professores de educação básica, sendo visto com respeito pelos pais, que somos aquelas que alfabetizamos, que cuidamos das crianças na creche e tudo, de repente nós passamos a ser um inimigo, né? Uma pessoa que doutrinava, né? E uma total falta de respeito por parte de quem governa. Isso também gerou todos os conflitos que a gente está vendo no decorrer desse período, de estudantes ameaçando o professor, chegando a vias de fato, né? Então, isso tudo foi impulsionado por um próprio sistema e por um governo, né? Agora, no governo Lula, né, 3 que volta, nós voltamos a conquistar o espaço. Vamos supor, no governo Bolsonaro foi fechado todos os conselhos, todos os espaços de participação popular. Quando vem o autogoverno Lula, pelo contrário, ele abriu novamente todos os fóruns, todos os espaços de participação popular, não só da educação, mas de todos os outros espaços, né? De moradia, o Conselhão Econômico, né? O Conselho Nacional de Educação voltou a ter a representação de todo o conjunto da sociedade, né? Enfim, se volta a ter esses espaços como espaço de democracia. Essa é a principal diferença. Dentro de um governo do campo democrático popular, você tem divergência, mas você tem espaço de diálogo e tem respeito, né? E vamos pegar as mesas de negociação que a gente tem no MEC. A gente tem espaço de divergência, espaço de construção, né? E a CNTE e os sindicatos, nós somos autônomos, mas nós não somos neutros. Nós temos posição política sobre todos os fatos da sociedade. Puxa, que interessante, Fátima, você falando isso. Eu, assim, achei interessante pontuar. Eu também sou professora universitária, né? Eu leciono num programa de mestrado e doutorado em meio ambiente da Uniderp, que faz parte do Grupo Cogna, né? Que é um conglomerado de diferentes universidades privadas. E, graças a Deus, a instituição a qual eu estou ligada, eu nunca sofri qualquer tipo de discriminação pelo fato de ter uma postura ideológica mais à esquerda, e assim, é realmente um espaço democrático, como uma universidade deve ser, né? A universidade, o nome já diz universo, tem que ter as diferentes posições, as diferentes linhas de pensamento, o professor tem que ter autonomia, mas nós temos hoje o movimento Escola Sem Partido, que na verdade é a escola com o partido da extrema-direita, né? A Escola Sem Partido, ela não assim, uma proposta de que não se tratem questões partidárias no espaço escolar, mas sim de que sejam excluídos os valores civilizatórios, né? Porque os valores que nós fomos conseguindo implantar dentre o meio, né, em que nós vivemos, como é o caso, por exemplo, dos direitos humanos, da igualdade de direitos entre homens e mulheres, da liberdade de imprensa, da liberdade de cátedra. Tudo isso está ameaçado num cenário em que não só no Brasil nós temos essa extrema-direita organizada, e eu falo assim que eles perderam a vergonha, porque nos anos 80, como você estava comentando, na nossa luta pela Constituinte, e nos 10 primeiros anos da minha vida como advogada, né, vivendo dentro dos tribunais as conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras, ganhamos muitas ações judiciais corrigindo, né, defasagem salarial e perda de direitos. Durante todo esse período, a gente via que a extrema-direita, ela estava envergonhada. E, de repente, eles saíram, né, assim, parece que saíram dos esgotos e estão aí. A gente vê hoje esse episódio que aconteceu recentemente envolvendo, né, o cachorrinho orelha, e que trouxe à tona que possivelmente esses meninos estejam envolvidos dentro de sites onde é praticada crueldade contra animais. Temos a situação de pessoas incentivando jovens, adolescentes a se mutilarem, né, através das redes, da internet, e os professores ficam assim, de mãos amarradas, porque existe aí uma censura. Toda vez que o professor tenta falar algo em termos de direitos humanos, de democracia, está falando de partido político, há uma confusão muito grande, né? Como que vocês vivem isso como trabalhadores da educação pública? Olha, nesse período, né, do governo Bolsonaro, muitos professores da universidade tiveram que sair do país.
E os que ficaram também fizeram do seu dia a dia, no seu exercício, um processo de enfrentamento, né, do que estava colocado. Nós tivemos perseguição direta com os educadores e também na educação básica. E até agora nós estamos vivendo esse processo de perseguição. Nós tivemos no Pará há poucos dias uma professora que foi transferida porque a direção da escola achava que ela não devia estar na escola e tal, desrespeitando completamente o seu direito enquanto educadora. E assim está sendo no Brasil todo. Vamos pegar um caso aqui muito recente no nosso estado também, aqui da UANA, né? Ou seja, este avanço das ideias conservadoras de ultradireita, ela está em todos os setores. E com o advento também da internet, da inteligência artificial, né, desse mundo que ficou bem mais próximo, esse submundo também desse espaço está sendo colocado no sentido de que as ideias racistas, homofóbicas e tudo estão propagando também. E esses grupos, essas comunidades se encontram, né, também nas redes, né. Então, a questão dos direitos humanos, né, e esse conceito do que está colocado, aí você pode ver o quê? O que é jovens, muitos jovens, né? Vamos pegar o caso em Brasília, né, de um piloto tal de Fórmula 1 que pagou 24 mil reais para numa fiança por um homicídio, cometendo banalidades e tudo, né? Isso é um desafio para nós também na educação. É um desafio. Os crimes de feminicídio, por que nós tivemos no Brasil, no ano de 25, um aumento de crimes de feminicídio? Pela política que está colocada. E a política colocada, por exemplo, para os professores, pode falar do corpo humano, mas não pode ensinar, não pode falar sobre os órgãos sexuais reprodutivos, que isso eles acusam de que nós estamos antecipando a vida sexual dos nossos meninos e das nossas meninas. E daí você não vê das crianças não saber se defender dos casos de pedofilia. Enfim, esse conjunto, né, de retrocesso das políticas, né, e da ultradireita é que está levando ao retrocesso civilizatório nosso, né, de respeito das mulheres, né, de homem quem ama não mata, né, a questão do respeito com os animais colocado. Então, isso tudo está levando o quê? Eu digo para nós como atos anticivilizatórios, que nós já pensávamos ter vencido com isso, né? Nós pensávamos, já superamos essa fase, né? Então, o desafio nosso é muito grande também, enquanto profissional da educação, e também dos direitos, né, dos trabalhadores. Vamos pegar a questão da escala, da discussão do 6x1, da escala de trabalho, né? Muito pertinente, né? E as pessoas acharem, puxa vida, eu posso explorar a mão de obra e tal de trabalho e não deixar as pessoas e tal. Essa precarização da relação trabalhista como um todo, né? E o ganhar consciência. Então, por que eu não quero uma escola aonde que eu vivo os meus amores, os meus desamores dessa juventude? Para não ganhar consciência. E daí a escola militarizada, mais para uma falsa classe média e para os pobres. Porque aquele que tem poder aquisitivo coloca numa escola com método totalmente freiriano do pensamento, né? Coloca numa escola montessoriana, coloca numa escola onde estuda os clássicos e aonde tem uma educação integral, que é para seguir formando, né, a elite dominante do poder socioeconômico do país. Né? E nós queremos um papel inverso, nós queremos uma educação pública que ensine a pensar, que ensine a elaborar, que ensine a viver suas emoções também. Isso é muito importante. Aonde é que a gente aprende a viver os nossos amores e desamores no primeiro momento? É na escola, né? E principalmente quando vai para o ensino médio, né? As aflições, as angústias, né? O controlar as emoções também, né? Isso tudo faz parte das convivências e desse ambiente. Então nós defendemos o quê? E trabalhamos e lutamos o quê? Por uma escola plural, uma escola democrática, uma escola aonde se ensine a ler, somar e dividir e multiplicar, mas que ensine também sobre os seus direitos e os seus deveres, né? Desde sempre, né? Desde a primeira infância, né? Até numa universidade. Então, esse papel que a escola tem é um papel conscientizador e um papel revolucionário em tempos onde a gente está dizendo que os valores não é os valores humanos, né? Não são os direitos humanos, são os desumanos, né? Então, a escola e a educação têm um papel fundamental, né? De formar para a vida, né? E de preparar para a vida. Você estava falando da educação sexual nas escolas e me lembrei, a minha filha mais nova começou a estudar medicina agora em julho, né? Nós estamos em janeiro e ela falou para mim, mãe,
o professor ficou 3 meses falando de pinto, falando do aparelho, do aparelho, do órgão sexual e do aparelho sexual masculino. Quando chegou na hora de falar do feminino, o professor falou 2 semanas e já acabou esse assunto, né? E aí, então, ela foi levantar a literatura e o que ela, então, percebeu, e eu não sabia disso, olha que coisa interessante, que já, assim, historicamente, sempre se estudou o aparelho sexual masculino. Olha a complexidade que nós mulheres temos, nós geramos a vida, nós temos gestações, nós engravidamos, nós menstruamos, nós ovulamos. Como assim que a literatura, a medicina se dedica tanto, né, a estudar o órgão e o aparelho sexual masculino e tão pouco, né, existe menos literatura, existe assim menos dedicação, né, científica ao aparelho reprodutor, ao órgão sexual feminino. Então, eu acho que isso já fala muito sobre a ciência. A ciência não é neutra, né? Quando nós pensamos em ciência, que a ciência teria uma neutralidade, infelizmente, a gente acaba enredando por uma visão positivista que não corresponde à realidade. Eu sou cientista, sou pesquisadora, né? Estou à frente de diferentes projetos de investigação em nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e a cada dia mais eu me convenço, né, de que todas as questões elas têm um viés político, né? Parte de decisões, a questão da inteligência artificial, que parece ser machista, racista, xenófoba. Por quê? Porque a inteligência artificial ela parte, né, daquelas informações que já estão colocadas na sociedade. Então, ela reproduz isso, né? Ela não cria algo, né? Ela reproduz algo e acaba que os esforços repetitivos, eles vêm sempre na direção daquilo que já está, assim, consolidado como um sistema para garantir a opressão de uma minoria sobre a maioria e a opressão do gênero masculino sobre o gênero feminino. Tem um livro que eu gosto muito do Engels, né, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde ele conta, né, ali ele está debatendo as investigações do Morgan, e aí ele destaca, né, que a primeira forma de opressão humana que existiu foi a opressão do homem sobre a mulher. E as inscrições rupestres nas cavernas mostram isso, né, a mulher sendo puxada pelos cabelos e sendo massacrada, né, inclusive fisicamente, né, pelo masculino. E eu me lembro de um estudo, né, que eu vi aqui no Brasil, em que, nos casos de feminicídio, sempre vem à tona no júri, né, quer dizer, o homem dificilmente ele já começa assassinando, ele vem com opressão, ele vem com agressão física, ele vem com agressão psicológica, e aí então o homem pega os cabelos da mulher e puxa a mulher pelos cabelos, agride pelos cabelos, os cabelos da mulher são considerados como uma arma contra ela mesma, né? Então isso assim isso é sangrento, é muito triste, né? Então, a partir do momento que você tem até nos cursos de medicina tão pouca atenção, né, para as mulheres, quiçá você proibir a educação sexual nas escolas, né? Sendo que a gente está vivendo exatamente essa era aí da internet, onde tudo está disponível. Os pais, muitas vezes, eles deixam os seus filhos com os celulares sozinhos dentro do quarto, achando que a criança está protegida, e não está, né? Eu tenho visto, às vezes, assim, crianças com meses no carrinho e já mexendo no celular. Você fala, mas como que pode, meu Deus? Não, é um joguinho. Quantos jogos perniciosos que tem. E nesse cenário, engessar o professor é a pior escolha, né? É aquilo de pior que pode acontecer. Gente, olha, que papo maravilhoso, uma mulher inteligentíssima, estou aprendendo muito com ela, acredito que vocês também. Só que nós vamos dar um pequeno intervalinho. Não esqueça de curtir, ativar o sininho, se inscreva no nosso canal para você ser avisado de outros momentos como estes momentos de construção do conhecimento
e momentos que nos colocam, né, antenados aí, né, com a conjuntura nacional e internacional, sempre procurando um recorte de gênero, o empoderamento das mulheres aqui no podcast Cor de Rosa Choque. Voltamos já! Bem-vinda e bem-vindo! Que bom receber vocês aqui no podcast Cor de Rosa Choque. Um momento para a gente falar do que interessa: política, cultura, meio ambiente, direitos humanos e, em especial, os direitos humanos das mulheres. Esse podcast, por si só, ele é um desafio para todas as mulheres que querem ocupar um espaço público para o nosso empoderamento. E vamos estar aqui assim com variedades, algumas vezes ao vivo, outras vezes com gravação, mas sempre com qualidade, com conteúdo, trazendo algo que possa influenciar os sonhos das pessoas. Nós queremos sim inspirar pessoas, nós queremos sim reforçar a luta das mulheres, a luta das minorias, a luta pelo meio ambiente, a luta por um mundo melhor. Fique conosco. E voltamos com o segundo bloco do nosso primeiro episódio de 2026 do podcast Cor de Rosa Choque, um instrumento de empoderamento das mulheres. E estamos aqui hoje com a Fátima Silva, a presidenta eleita e empossada da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Ela que teve poucos dias agora com o presidente Lula, vi nas suas redes sociais, você lá no Palácio do Planalto com o Lula, e gostaria que você falasse um pouco, Fátima, assim, neste ano tão importante, né, que é um ano eleitoral, temos novamente a candidatura do Lula presidente. Eu falo que o Lula está tão gatinho, parece que cada dia ele está mais novo, mais cheio de energia, e eu queria que você fizesse um pouquinho uma análise para nós. Quais são as perspectivas para 2026? Bem, creio que uma questão do primeiro bloco a gente deve falar a respeito, né? Da onde que vem essa ocultação do corpo das mulheres, né? E na ciência e na medicina. Vem da época da Idade Média. Lembra das bruxas, das feiticeiras que foram queimadas? Porque, na verdade, elas foram as primeiras médicas. Elas sabiam das ervas e tudo, e cuidava dos doentes, e cuidava da vida das mulheres. E, infelizmente, ainda em outro padrão, a gente ainda repete um pouco da Idade Média. E se a gente lê o Martelo das Feiticeiras, escrito pelo Inquisitor, a gente vai ver bem entender esse período e essa transposição para o nosso século, mesmo até agora. Bom, mas então, antes de você entrar no Lula, eu quero voltar um pouquinho então nesse assunto também. Foi ótimo que você teve esse insight de fazer esse comentário, porque a mulher, ela se basta, né? A mulher com seu clitóris, ela consegue ter tanto prazer que ela não precisa do parceiro. Então, isso leva a que muitas culturas queiram extirpar o clitóris das mulheres, né? E isso agora, no século XXI. Acho que é importante, Fátima, já que a gente está no podcast Cor de Rosa Choque, que aprofundamos esse assunto, lembrarmos, né, que tem países na África onde ainda tem tribos que cultivam esse costume, né? A própria mãe é que muitas vezes mutila sua filha e tira o clitóris, né? A prática da, acho que é cliterodomia, que tiram o clitóris para que as meninas não tenham acesso ao prazer. Então, por que o prazer da mulher assusta tanto, né? Por que é necessário, como você falou, ocultar o corpo da mulher na medicina, na cultura? Isso é algo que nós, mulheres, no século XXI, a gente tem que denunciar, né? E precisamos, assim, libertar as mulheres para que elas conheçam seus próprios corpos, para que elas possam vivenciar tudo aquilo que Deus nos deu, né? Respeitando todos os credos. Eu, particularmente, sou cristã e penso que se Deus nos deu, né, na obra da criação, essa coisa fantástica, que é a possibilidade do prazer, do alto prazer, né? Então, que nós possamos viver isso. Se a mulher quiser viver isso com o seu companheiro, com a sua companheira, tudo bem. E se ela quiser viver sozinha, tudo bem também. O que não dá
criar uma cultura para que as mulheres não tenham acesso ao seu próprio corpo, né? Então fica um recadinho aí para você, mulher. O autoconhecimento é muito bacana. E importante também para as mulheres, né? A questão do corpo, a questão do poderio econômico, né? As mulheres, né? Elas saíram há muito tempo do espaço privado, né? Elas foram para o espaço público. E essa onda ultraconservadora quer fazer com que as mulheres voltem para o espaço privado, né? E daí a gente tem um slogan muito importante, né? O local da mulher é onde ela quiser. Mas todas as mulheres sabem o preço que elas pagam para chegar aonde elas querem, né? E a trajetória de uma mulher é totalmente diferente em relação aos homens, em relação ao sexo masculino. As mulheres ainda, né, em pleno século XXI, têm salários inferiores aos homens, né? É um debate muito profundo dentro da Organização Internacional do Trabalho, salários iguais para trabalhos iguais, independente, né, do sexo, né, independente se é homem ou se é mulher, né, ser executivo, ter, né, enfim, todos os setores, tirar a mulher do privado para ir para o público, empoderar e também ter condições. Mas a gente está indo só um pouquinho. Ontem eu estive com uma pessoa do Sebrae, uma mulher do Sebrae. Eles estão com um programa específico para mulheres. Achei muito interessante o programa Sebrae Mulheres. E ela trouxe alguns dados que eu não conhecia. Ela falou que para convencer, né, os homens da direção do Sebrae a implantar esse recorte, né, de gênero, elas tiveram que trazer dados. Então, elas falaram que se você for comparar o número de empresas abertas por homens e por mulheres, as empresas abertas por mulheres, elas fecham mais rápido e em maior número. E se você for perceber assim a questão de inovação tecnológica, os homens vão mais para a questão da inovação e as mulheres menos. As mulheres ficam são empresas muitas vezes de cabeleireiras, assim empresas da área de alimentos, mais simples, vamos dizer assim, né? Menos complexas. E também a questão de que as mulheres elas têm muito mais dificuldade para empreender justamente por conta da tripla jornada de trabalho, do cuidado com os filhos. Então, o Sebrae agora está com esse olhar, né, de ter assim um foco, né, voltado para que essas mulheres elas tenham um suporte, especialmente as pequenas empresárias. Então, gente, a gente estava falando da conjuntura e das perspectivas de 2026, mas é importante isso, pontual que nós estamos falando. Mas vamos lá. Falando da educação, né, falando da questão do currículo do curso de medicina, né, e que bom que as filhas dos meus amigos todos estão indo para a área da medicina, e espero que alguém venha fazer geriatria, porque é para vir cuidar da gente, né? Porque não merecemos. As filhas dos nossos amigos estão indo tudo para outra área, né? Que fizeram medicina e tal. Então, esperamos que alguma venha para a área da geriatria. Mas falando da educação, né? É um contexto todo, né? Que o empoderamento das mulheres passa pelo processo educacional, né? E importantes também esses programas em relação do Sebrae, mas isso que você disse lá no Sebrae, é aquilo que a gente chama de divisão sexual do trabalho, né? As mulheres estão na área do cuidado, e a área do cuidado no mercado, ela é essencial, mas ela é desvalorizada em termos de remuneração, né? É aquilo que as profissões de cuidado, como a saúde, a maioria são mulheres, né? E com uma divisão muito forte dentro também, né? E a área do cuidado também é educação. Então, onde que as mulheres vão mais? Elas vão para a saúde e vão para a educação, né? E as mulheres também são muito mais cautelosas, porque como a gente é educada por privado, então não tem a ousadia dos homens que vão para frente e tal, faz o negócio, fecha, pronto e começa tudo de novo. As mulheres, elas são muito mais cautelosas, né, em tudo que elas vão fazer na vida, né, até em função de tudo, né. Mas é muito interessante porque isso abre para a gente também ver por que a gente chegou até aqui, como nós chegamos até aqui, e as construções historicamente em relação, né, a nós mulheres e também em relação aos homens, né. Mas a gente tem várias coisas, tanto assunto para conversar, né, e de falar de tantos temas, né, mas voltando para a política, né, voltando aqui para o nosso campo, né. Você, uma parte estava perguntando da questão do presidente Lula, né? Sim. Homens como Mandela, Nelson Mandela, sul-africano, né? Como Gandhi, como Mujica, né? Como Lula,
nasce um no século, né? E o presidente Lula, só de estar com ele, você também já esteve, já é emocionante estar com ele, né? Enfim, e é um homem que tem uma condução de um país. É que nós temos que levar em conta que quem é presidente de todos, né? E de todas as posições políticas do país, né? Agora, o presidente Lula teve uma capacidade de um reviravolta histórico muito grande, né, no Brasil, por tudo que o Brasil passou, enfim, né? Quando que a gente podia imaginar que uma pessoa com uma trajetória do Lula pudesse chegar à presidência da República? Mas eu também li, né, A Vida de Getúlio Vargas, os 3 volumes do Lira Neto, e quando você está no primeiro volume, você fala assim, meu Deus do céu, como é que esse homem virou presidente? E quando você vê as fases dele como populista e depois do processo de industrialização brasileira, daí você mescla o teu sentimento em relação, né, do que foi a era Vargas, que é muito discutida nos dias atuais, o que significou para o desenvolvimento do Brasil, né? E o presidente Lula, neste século, encarna toda uma transformação e um processo que não é só brasileiro. É um processo de unidade, de integração latino-americana, que foi muito bem nos primeiros, com o governo Lula 1, 2, e no 3 diferente, porque é um processo de recomposição de muito que foi perdido, né, toda a região, mas mundialmente, o mundo tem uma grande expectativa e uma grande esperança com o Lula, né? E daí, se desde o Trump e tudo, o Lula é uma pessoa que senta e com seus argumentos, e com seu poderio, com sua trajetória de vida, ele convence as pessoas do seu projeto, né? Então, sempre estar com o presidente Lula é muito emocionante, né? Porque tem a trajetória de todos nós, né? Tem a trajetória de um Brasil que vai mais além, né? E a trajetória, esses homens que eu citei, todos eles tiveram, no seu momento, dizer assim, eu tenho que fazer algo mais para mim. Por exemplo, o Nelson Mandela, eu estou lendo a biografia dele agora, ele era preparado para ser um negro da elite sul-africana. E ele diz, não, isso não basta, eu tenho que conduzir nosso povo a uma liberdade acabando com o apartheid, porque como eu, né, muitos dos meus também têm que caminhar junto comigo. Se você vai pegar, né, pessoas como Fidel Castro veio de uma elite dominante, ele é fazendeiro, né? Ele é de uma elite e tal, mas ele podia muito bem se acomodar com a posição de terratenente que ele tinha. Ele fala, não, eu tenho que conduzir esse país por um processo democrático, né? Se você pegar o Mujica, ele podia muito bem viver pelo ódio dos 9 anos que ele ficou preso dentro de um calabouço dentro do prato. Não, ele vai reconstruir um Uruguai, porque tem muitos é tão pequeno e tal, mas reconstruir toda uma sociedade no sentido da paz, no sentido do desenvolvimento e do bem-estar, né? E no Brasil, né, para nós como educação, como o presidente Lula, eu digo assim, olha, o governo Lula 4, a gente faz uma disputa muito grande com as fundações na questão educacional, né? Nesse modelo de gestão do privado, na meritocracia e tudo, mas tem um espaço para o diálogo e de atendimento de todas as posições no campo educacional. E a gente faz uma disputa muito grande pelo orçamento da educação, né? Está o novo Plano Nacional de Educação, que está no Congresso agora, no Senado já na última fase, e o ponto principal da disputa é os 10% do produto interno bruto para ser investido em educação, né? E a nossa disputa com o setor privado, que a gente quer 10% do setor público, né? E para o setor privado também, né? Então, esses são os processos, mas isso faz parte do país, né? Isso faz parte das posições, né? E quem ele presidente, no caso do presidente Lula, ele é presidente de quem o apoiou, de quem não apoiou e da aliança que foi feita para ele chegar aonde está. Agora, de verdade, estive com ele na última quarta-feira, o presidente está muito bem, e eu até achei que ele estava melhor do que da última vez que eu estive com ele, né? No momento e tal de audiência, né? Com uma energia e com uma perspectiva muito grande, né, do Brasil e tudo, e indignado com as coisas que estão acontecendo, né? Sim, de desrespeito, né? Indignado com a questão ainda da Palestina, com um monte de crianças, enfim, né? Com as Donald Trump nos Estados Unidos, Trump, né? Essa ameaça no nosso continente como um todo, né? Então você vê um Lula muito bem fisicamente, um Lula espetacular, né? Como a gente diz, no pensamento de desenvolvimento de nação, tudo, e atenado com as questões do mundo, né? E é esse o presidente que, como eu estive na mesa e eu disse assim, olha, presidente Lula, era de 1827 a reivindicação do piso dos professores. Em 2008, né, o senhor concedeu o piso para o profissional, para os magistérios. Nós tínhamos certeza que em 2026 o senhor não ia deixar que nós tivéssemos um reajuste abaixo da inflação.
porque foi o dia que ele assinou a medida provisória, foi o dia que eu estive com ele. A gente tinha esta certeza, né? Estamos muito longe ainda, né? Mas a gente sabe que o caminho que a gente tem é um caminho que o presidente Lula pode trilhar junto com a gente, com os nossos conflitos e com as nossas disputas. É um homem que teve pouca escolaridade formal, mas tem muito e sabe que esse é o caminho do desenvolvimento da nação. O Lula é de uma inteligência, né, de uma perspicácia rara, né, porque é uma pessoa que tem a trajetória de vida que ele tem, né, saiu lá de Garanhuns, no Nordeste, com a dona Lindu, e foi conquistar o mundo e se tornou presidente e passou por um processo, né, de enxovalhamento, né? Porque se você falou desses diversos livros que você leu, se a gente for ver sempre na história, quando a esquerda está muito bem, inventa-se algo em termos de corrupção, em termos de um comunismo tão assim grosseiro, né, do tipo que você vai ter que dividir até a sua escova de dente se você, né, votar num partido de esquerda. Então são coisas tão absurdas. Agora está se falando muito da questão do PIX. Porque o PIX vai ser taxado, porque você vai ter que pagar um imposto sobre o PIX. O imposto é sobre a renda, como assim? Né? Enfim, então sempre inventam monstros para tentar combater a esquerda, a fim de que as pessoas não percebam que o monstro, na verdade, é o capitalismo, né? Que é um sistema que permite que uma minoria enriqueça, né, à custa de uma maioria que fica passando fome, que fica relegada às periferias das grandes cidades, que vão ser as maiores vítimas das mudanças climáticas. Eu comentava que num jornal de grande circulação, ontem na capa estão lá, né, as multas milionárias aplicadas pelo IBAMA, e quem são as pessoas multadas? São empresários de renome, são fazendeiros poderosos, e nessa mesma semana em que vem à tona essa notícia desses nomes conhecidos, né, no cenário de Mato Grosso do Sul, a população de Corumbá é vítima de chuvas torrenciais, então tem lá, né, pessoas que ficaram com água até o pescoço dentro de casa. Então as mudanças climáticas, elas atingem a população indistintamente, e isso aí é um resultado desse capitalismo que nós somos vítimas do capitalismo. E como que essa minoria consegue esse sistema de dominação? É através desse tipo, né, de fake news, né? E acusaram o Lula injustamente, ele ficou preso, como você falou, tal qual Mujica, né, e tal qual Mandela. Lembra aquela música Liberte Mandela, nosso grande irmão que a gente cantava ali na juventude? O Lula, ele não se deixou abater, ele não se intimidou, ele tem assim uma força interior muito grande. E então, assim, a perspectiva é que a gente possa ainda caminhar com ele como líder, né, aí em 2026. É isso mesmo, Fátima? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Eu digo para os meus amigos comunistas que eu não evoluí tanto igual eles, que eu sou socialista, mas eu me realizaria se eu pudesse viver num país da social-democracia. Porque esses falsos ricos que a gente tem aqui e essa elite tosca que a gente tem no Brasil, ela condena o camelô aqui. Mas ela vai para fora, vai para a Europa, ela compra todas as suas bugigangas e os seus presentinhos na frente do Museu do Prado e tudo, nos vendedores de rua e nos ambulantes. Né? Mas aqui ela acha certo, né, que a polícia tem que bater, que a polícia não tem que deixar, e não cria outra perspectiva para as pessoas. Né? Essa mesma elite aqui, ela quer o seu carro individual, ela não trabalha com a questão do transporte público, mas quando ela vai para fora, ela anda de metrô. Né? E assim vai. Então, seja, aquela coisa de que aqui não serve e tudo, e ela chega fora, ela fala mal do Brasil. Né? É muito comum você ver isso, né? Olha, porque no Brasil é isso. Essa elite daqui, ela não quer pagar imposto, né? Então, daí ela investe e tudo, porque ela não tem que ser, ela dá um jeito de sonegar, né? E ela quer sempre ter o quê? Um benefício. Eu falo, eu quero discutir a justiça tributária, né? Justiça tributária. Eu quero que
a justiça tributária seja dos super ricos e também seja para quem, né, os pobres e tal, como é que a gente vai ver? Eu quero políticas públicas. E quem encarna as políticas públicas de um Brasil que eu vejo necessário está encarnado no presidente Lula. Quem defende educação pública, quem quer melhorar o SUS, quem criou o SUS, quem criou... Foi dentro desse modelo de governo, né? Então, o que a gente defende hoje está espelhado, né, nos governos do campo democrático popular, e no caso nosso, é aqui no projeto encarnado pelo presidente Lula. É este o projeto que eu quero de nação. Eu não quero morar numa boa casa e saber das nossas periferias e tal, todo mundo morrendo em função das questões climáticas ou por falta de hospital e tudo, né? A gente quer um governo e um presidente que vai respeitar o meio ambiente, que vai criar leis e tal em respeito ao meio ambiente, né? Porque também você, como é do meio ambiente, você sabe muito bem, né? Que tem as multas para os grandes figurões, mas eles não pagam. Não pagam, esse é o problema, né? Muitas vezes essas multas prescrevem, né, sem serem cobradas. No governo Bolsonaro, ele desmontou os órgãos de fiscalização ambiental. Também houve toda uma política, né, de favorecimento a tudo aquilo que era contra o meio ambiente. Eu falava que o Ricardo Salles era o antiministro do meio ambiente, né? Inclusive, está sendo investigado por contrabando de madeira. Como que você põe um contrabandista de madeira para ser o ministro do meio ambiente? Era o antiministro, né? Pelo amor de Deus. Mas ela não salvava nenhum, né? Não. Porque, por exemplo, né, os ministros da educação falsificaram diploma para chegar lá, currículo falsificado, não salvava nenhum. Olha, um ministro vai com revólver, né, no balcão de uma agência e tal, dispara o revólver. Que educação de trabalhar. Livro didático, olha o que foi feito, Bíblia, com todo respeito, né? Com todo respeito, né, a questão religiosa e tal, mas esse Brasil é um país que tem todas as religiões, então tem que ter respeito, né? O Estado tem que ser laico. O Estado é laico, então nem material didático para a religião A, B ou C, mas para a pluralidade religiosa que a gente tem no Brasil. Então, olha o que foi feito no Ministério da Educação. Pega o currículo desse povo que foi para ser ministro de educação. Uma vergonha, não salva nenhum. Não salva no meio ambiente, não salva na educação, não salva na cultura, não salva também na medicina. Né? Ou seja, foi o tosco do tosco, que é o período que nós superamos. E é um período que nós passamos, né? E viva a nossa cultura, viva o cinema brasileiro, viva a educação, viva a universidade pública colocando... E viva a democracia! Só na democracia que a gente conquista. Verdade. Os ricos também ganham na democracia. Sim. Ninguém ficou mais pobre no governo Lula. Ninguém, ao contrário. Contrário. Os ricos também ficaram mais ricos. O que aconteceu é que, em função das políticas públicas, possibilitou um pouco de melhora de vida para as pessoas mais pobres. E também os estudos mostram, né, tudo, que o que nós vimos em curso 2016, se nós tivéssemos continuado, dentro de 50 anos nós íamos ter uma equidade. Com esse corte que a gente teve de 2016, nós vamos levar aí, né, se der continuidade às políticas públicas, em torno de 70 anos para a gente ter um pouco mais de equidade. Mas eu fico muito feliz. Hoje no Brasil, nenhuma criança morre mais de fome. Nenhuma criança vai para a escola comer e tal, tem merenda, mas hoje nenhum morre mais de fome. Graças a quê? Aos programas sociais, graças a um Bolsa Família, né? E quantos meninos e meninas nossos estão chegando na universidade, né? E que vão ter oportunidade melhor de um trabalho, graças também aos programas educativos. É para isso que a gente luta. E é para isso que a gente quer fazer a diferença, né? Nós não temos que passar aqui para a gente chegar e olha, o que eu fiz? Além de conseguir a minha sobrevivência, não, isso só não basta, né? Eu acredito muito que a gente tem uma tarefa, e essa tarefa é da coletividade. Aonde você está, você tem que trabalhar honestamente, ter teu salário, mas você tem que contribuir com a evolução da humanidade e com os direitos sociais. Certeza. Que bacana. Que orgulho de estar aqui, né? Conversando com essa mulher tão inteligente, a Fátima, hoje antenada com as grandes questões mundiais. Eu, como amiga dela, às vezes ligava para ela estava na Índia, outro dia eu ligava, ela estava na Guatemala, outro dia eu ligava, ela estava em Paris.
Então, viajando Espanha, viajando o mundo todo. E eu queria, então, trazer para vocês um pouquinho da trajetória pessoal da Fátima Silva, porque ela nasceu em Coronel Sapucaia, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, quando vocês estão aqui ouvindo essa mulher tão inteligente, tão antenada, que cruzou os oceanos e conquistou a presidência da CNTE, onde hoje ela dirige mais de 3 milhões de educadores, são formadores de opinião, é uma categoria, né, de pessoas pensantes, estudiosas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória pessoal, Fátima. Olha, eu sempre digo, Gisele, eu não nasci sul-mato-grossense, me tornei sul-mato-grossense e hoje eu me sinto latino-americana, né? Uma brasileira latino-americana. É esse o meu sentimento de pertenência, né? E vou começar de 85, né? Entre tantas andanças e tantas coisas, né? A vida e as circunstâncias da vida me levaram a chegar em Coronel Sapucaia, né? E para mim... Mas você não nasceu em Coronel Sapucaia, então? Eu andei muito, mas eu nasci no Paraná. Hoje, quando eu vou no Paraná e falo, inclusive numa audiência pública com a juíza, né, o pessoal, puxa, a tua identidade e tal é do Paraná. Então você nasceu no Paraná. Nasci no Paraná, mas andei muito. E entre tantas andanças, passei pelo Paraguai profundo e tal, passei pelo Sul, e andei muito, né, nesse Brasil. E em 1985, em março de 1985, eu chego em Coronel Sapucaia, já em função que a minha família estava vivendo na fronteira, né? E eu começo a trabalhar como professora. Aí eu ainda era estudante, eu nem tinha concluído o curso de magistério, né? Começo a trabalhar lá de 85, fiquei lá até início de 91, mas eu vinha de todas as lutas, né, da reabertura democrática, eu estava no Sul, vinha do movimento, né, da abertura, vi a Brizola voltar, vi tantos exilados voltar e tal, muito nova ainda, mas entendia dessa efervescência, né, da igreja, né, das comunidades eclesiais de base. Eu vinha e sempre fui de uma pessoa de não conformar com as injustiças colocadas, né? E eu falo assim, eu e a minha família, meu núcleo familiar, a gente superou todas as perspectivas de quando nós nascemos com aquilo que era designado aos pobres, né? Porque pela nossa rebeldia, pela nossa ousadia, né? Então eu comecei em Coronel Sapucaia em 1985, né? Fui uma professora que consideraram que de terceiro ano, que na época não era séria, era terceiro ano, eu faço metal, mas eu fui uma professora muito exigente, sabe? Coitado dos meus alunos, né? Hoje eu falo assim, gente, por que eu fiz isso, né? Mas dizia que a gente tinha que ter domínio de sala, né, e tal, enfim, né? E depois fui para o UFMS, né? Me formei em pedagogia na UFMS e tem essa trajetória onde eu comecei a atuar no movimento sindical, né? Depois eu venho da FETEMES, e para mim o que mais define a nossa fronteira é Sonhos Guarani, né? Do nosso querido Paulinho Simões, né? Sempre me faz contente me lembrar da onde que eu vim, né? Eu vim do lugar que, se não fosse a guerra, isso aqui seria um outro país, né? Sonhos Guarani, para mim, me encanta, né? Essa canção nossa, sul-mato-grossense, né? E hoje eu chego na CNTE, mas eu venho de longa trajetória, e eu estou fazendo um papel inverso, porque antes eu estava na Internacional da Educação da América Latina durante 15 anos. Então eu vivi muito a América Latina, eu vivi todo esse processo, né? Dos governos do campo democrático popular, né? E participei de todas as lutas, todas as marchas do setor da educação dos países da América Latina, de uma atuação de 15 anos. E depois eu faço um papel inverso agora, que venho começar a atuar nesse Brasil, como um todo, né, em Brasil profundo e tal, e chego na CNTE. Normalmente as pessoas têm uma atuação nacional e vai para uma atuação internacional. Eu faço um papel inverso, eu saio da FETEMES, né, eu vou para o cenário da CNTE e com o governo Lula, por isso que também eu cheguei aonde eu cheguei, porque uma das pessoas que cuidava da política internacional da CNTE foi eleita deputado federal, e eu venho assim, de repente eu caio na secretaria. Por isso que eu te ligava, cada dia você estava num país. Então, viver da América Latina e vivi toda essa região, né, e de passar ali por todos os continentes, participando sempre do lado das lutas, né, das conferências mundiais da Unicef, da ONU e tal, né. Eu faço uma trajetória inversa, né, agora, né, de viver essa Latinoamérica muito profunda, né, e que um local que fui muito feliz nesses 15 anos nesse meu trabalho, por conhecer, por ter tido todas essas vivências, mas saber que eu contribuí para modificar alguma coisa, né. Por exemplo, a merenda escolar.
Na América Latina, o único local que nós tínhamos merenda escolar era aqui no Brasil. Hoje, né, com os processos que a gente também teve de uma época de governos democrático popular, que na época do governo Lula foram 13 governos, a gente implementou, por exemplo, merendas escolares em lugares, né, material didático, né? Você sabe que você tem essa tua contribuição de chegar lá nos sindicatos, ajudar a preparar os sindicatos, levar essa pauta também para os sindicatos. Não é só o salário dos professores, não é só isso, é merenda para as crianças, né? É material didático. Então, esse processo todo na América Latina, eu vivi, contribuí tudo, né? Sentei com todos os ministros de educação dessa região, né? Tudo com presidentes também, né? Desses países e tal da região, né? E também através da Internacional de Educação, também passamos essas fronteiras da onde que a gente atuou, conhecendo o sistema educacional. Então, quando alguém vem falar, mas os nórdicos são assim, eu falo, mas você sabe que nos nórdicos a licença gestante é de 2 anos e pode ser compartilhada com o pai e com a mãe? Você sabe de lá quanto que se paga de imposto todos? Você sabe de lá que a diferença entre o mais alto executivo da empresa e aquele que está trabalhando na limpeza não pode ser 10 vezes mais? É assim que se constrói, né? Então, dessas vivências e dessas andanças e tudo. Igual, né, Mato Grosso do Sul é riquíssimo, a gente faz fronteira com todo o Brasil quase, mas a gente faz fronteira com 2 países, e a gente vira muitas costas para a relação, por exemplo, com o Paraguai. A gente acha que o Paraguai é um país aonde que se esconde aqueles que têm algo para pagar com a justiça ou que tudo é falsificado. O Paraguai é riquíssimo. O Paraguai, se não fosse a guerra, gente, também seria um outro país em termos de desenvolvimento econômico e tal, né? E que tem uma relação perversa com sua gente lá, que muitos brasileiros vão investir lá porque ela não paga imposto, mas daí você não dá uma condição, né, também para aquele povo, né? Como a Bolívia, né? Culturalmente, gente, a resistência, né, desse altiplano, né, tão grande, a luta que foi feita pela água naquele país, né? E todo o processo, né, que a gente tem aqui é do nosso lado e a gente não vive, não vê essa cultura. Agora que nós estamos descobrindo um pouco de o pessoal ir para Assunção, passar um fim de semana e tal, né? Mas conhecer a cultura, conhecer a sua gente, conhecer a comida e tal. Aqui nós somos tão fronteiriços e tão perto e não vivemos como deveríamos viver isso com intensidade. Mas a gente faz divisa com o Paraná, a gente faz divisa com São Paulo, a gente faz divisa com Minas Gerais, a gente faz divisa com Goiás e tal. Nós temos um riquíssimo, né, culturalmente entre nós, que a gente tem que viver um pouco mais este nosso Mato Grosso do Sul. Que bacana, Fátima, falou a alma sul-mato-grossense. E um ponto interessante que você falou aí, a gente acaba não vivendo, né, o Paraguai, a Bolívia, eu que cresci, eu sou campo-grandense, mas cresci em Corumbá, o capital internacional, ele se favorece muito, né, de incentivar uma intriga aí entre nós e os nossos irmãos de língua latina, de língua espanhola, né, por conta que temos essa rixa que é injustificável porque somos irmãos, né? E eu queria, assim, para encerrar o nosso episódio maravilhoso, né, que foi um episódio, assim, muito produtivo, né, a Fátima encantadora com sua inteligência, seu carisma, eu queria que você deixasse, Fátima, um recado para as meninas, né, as meninas que estão lá no interior, as meninas que estão em cidades pequenas, como é o caso de Coronel Sapucaia, a cidade do Paraná que você nasceu também, as meninas que muitas vezes não tem muita perspectiva de futuro, né? Então, assim, você que saiu de uma cidade tão pequena, que saiu de um estado periférico como é o Mato Grosso do Sul, foi viver, né, um trabalho de representatividade internacional dentro da CNTE e agora como presidenta. Que mensagem você poderia deixar para as nossas meninas? Primeiro, estudar e desafiar. Não se conformem com o que dizem que você tem que ser. Acho que a primeira coisa nossa que nos empodera é o conhecimento. Não? Então, estudar é fundamental. Cuidem dos seus corpos, cuidem de vocês, né? Seja dona e autônoma da sua vida, né? Cuidem dos seus corpos, tenha filhos no momento exato, né? E com quem você ame, e com quem você queira viver e escolher sua forma de amor, né? E que as meninas de hoje sejam as mulheres de amanhã que desafiam e que constroem um mundo novo. Estudar, se empoderar, cuidar-se, amar-se
e deixar ser amado. Que bacana. E eu só vou complementar com uma frase. Ame os homens com o seu coração, mas não com a sua bolsa, com o seu bolso, nem com os seus bens. Você ter a sua autonomia financeira é muito importante. Saber administrar essa autonomia financeira também, né? Sim. Não se submeter, né, por questões econômicas, né, a nenhum poderio, quer seja familiar, né, quer seja também dos relacionamentos que a gente possa ter, né? Isso é muito fundamental. E é muito difícil, né, muito difícil, mas sonhar e correr atrás dos sonhos, né? Ser um realista esperançoso, como Ariano Suassuna ensina, né? Saber da realidade, ter esperança. E a gente tem coisas muito boas também nos locais pequenos, não é só nos grandes centros, nas grandes cidades, não, né? É o pensar global e agir local, né? Muito bacana. Fátima, muito obrigada. É muito significativo que o podcast Cor de Rosa Choque inicie a sua jornada em 2026 com você, essa mulher que é um exemplo de inteligência, de militância, um exemplo como professora, como educadora, um exemplo como mulher, uma mulher que é sim do cor-de-rosa, mas é o cor-de-rosa choque. Então, obrigada a todas e todos vocês. Estamos juntas. Isso aí, ó, não esqueça de ativar o sininho, de curtir, de comentar. Deixa a sua pergunta nos comentários. A Fátima vai estar visitando aí, né, pelo YouTube, o nosso podcast, e também vamos com pequenos cortes no Instagram e em outras plataformas. Acompanhe as nossas redes, Gisele Marques Advogada, seja YouTube, seja TikTok, seja Instagram, a senha é essa. Busca aí Gisele Marques Advogada e você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos. Obrigada, estamos juntas e juntos. Isso aí.